Então, Daniela Kemi, ela é biomédica com mais de 20 anos de experiência em organizações da saúde, com ênfase no desenvolvimento de modelos de qualidade, segurança e atenção centrada na pessoa. É avaliadora de metodologias nacional e internacional de acreditação e sócia-diretora da AQIPS, Acreditação em Saúde. Mestre em Ciências pela Unifesp e docente em pós-graduação. Daniela Kemi, o papel da gestão da qualidade e o caminho da acreditação. Obrigada. Obrigada, Gustavo, toda a equipe da Gerifácio, a Larissa também que me indicou. Diferente de vocês que estão nesse ramo há muito tempo, eu estou há pouco tempo. Eu tive uma experiência recente à frente de uma grande multinacional, na qual eu respondia pela América Latina. Então, esse foi o meu contato. Não estou há muito tempo com vocês. Nasci praticamente dentro dos hospitais, vivi dentro dos hospitais, e assim desenvolvi minha carreira. Meu tema aqui é um pouco desafiador também, assim como os demais, mas é falar um pouquinho da qualidade da acreditação nesse segmento, que começa a ganhar corpo a partir de janeiro do ano que vem. Vou ficar um pouquinho de costas aqui, desculpa. Bem, então, só para falar o que é a AQIPS. A AQIPS é uma empresa de acreditação e soluções em saúde, e cada letra significa um dos nossos princípios, né? Então, que é qualidade, integridade, propósito e simplicidade. Resolvi trazer aqui alguns conceitos para a gente começar, principalmente em relação à qualidade e segurança, já que nós vamos falar de acreditação, né? Do caminho da qualidade e, finalmente, da acreditação. Então, eu trouxe duas definições da própria Organização Mundial de Saúde, que diz que qualidade é o grau em que os serviços de saúde para os indivíduos e populações aumentam a probabilidade de resultados de saúde desejáveis e são consistentes com o conhecimento do profissional baseado em evidências. E o conceito de segurança é o direito de toda pessoa em receber cuidados de saúde sem sofrer danos evitáveis. Nós não vamos entrar muito nessa esfera agora dos danos evitáveis, porque a gente teria que falar de gerenciamento de riscos, e é um tema bastante extenso, mas nós vamos falar bastante de segurança até a gente chegar em acreditação. Tá? Então, o objetivo de se trabalhar com esses conceitos e estruturar projetos e iniciativas dentro das organizações é para prevenir falhas, identificar riscos com antecedência e corrigir antes que aconteça algo pior. Tá? Então, alguns de vocês falaram sobre óbito, a Larissa comentou sobre queda. Queda é considerado um evento sentinela dentro das ILPIs, né? Então, a gente vai seguir mais ou menos essa lógica. E a Organização Mundial de Saúde tem esse tema como uma prioridade global. E daí nascem todas as outras iniciativas e programas relacionados à qualidade e segurança. É importante a gente voltar um pouquinho para a história, entender onde é que isso nasceu. Então, aqui, na parte de baixo, a gente tem os precursores da qualidade, né, que são chamados os gurus, que nasceram aqui na indústria, principalmente automobilística, Estados Unidos e Inglaterra, e depois migrando aqui mais para um conceito Toyota, né, que é considerado uma das empresas com alta qualidade. Esses gurus foram aprender na indústria e trouxeram também ferramentas para que a gente pudesse usar na saúde. Tá? Então, o Kaoru Ishikawa, por isso que a gente fala do diagrama de Ishikawa, uma ferramenta para investigar causas de problemas, e Deming, que fala muito sobre o conhecimento profundo. Que se a gente não entender exatamente o que está acontecendo, fatalmente a gente vai errar, porque a gente vai estruturar uma ação que não vai resolver o problema. E aí eu pego o gancho do treinamento, né, que foi uma pergunta feita para a Larissa. Não adianta fazer treinamento por fazer. A gente, antes de treinar, tem que ver o processo como está e pensar no redesenho dele, de uma forma que os profissionais atuem de forma mais segura. Porque, senão, a gente vai ficar treinando, treinando, treinando e não vai resolver. Tá? É só um gancho para a gente falar isso depois. E, olhando para a saúde, nós temos dois precursores, a Florence Nightingale, que é a patrona aí matrona, né,
da enfermagem, que lá na Guerra da Crimeia começou a trabalhar questões de prevenção de infecção, porque ela percebeu que aquilo matava. Parece bobagem, mas ninguém pensava nisso antes de Florence. E Codman, que era um cirurgião americano, que estabeleceu critérios mínimos de qualidade nos procedimentos cirúrgicos e propôs que isso fosse aplicado pelos hospitais. Então, nesse momento, Codman chega até a ser convidado a sair, né, do grupo de cirurgiões, porque estaria expondo, né, as falhas ou as fragilidades do sistema. E esse modelo que Codman estruturou, nessa época, foi utilizado para construir o primeiro modelo de acreditação na década de 50. Um pouquinho mais para frente, Dona Bedian, também médico, chegou com uma estrutura, um modelo de gestão, que ele dizia que a qualidade precisava, a qualidade no sistema de saúde precisava minimamente de ser organizada do ponto de vista de estrutura, ter processos bem definidos, assim como disse Larissa, e ser voltada para resultados. Ou seja, não adianta nada a gente ter POP, a gente estruturar processos, se a gente não avaliar se os resultados de saúde estão sendo melhorados ou não. Tá? Ou seja, aquilo que a gente está entregando para os usuários. Bem, e aí, quando a gente fala de sistema de gestão da qualidade, o modelo que eu acho mais simples e que existe há muito tempo e funciona até hoje é o modelo proposto pela FNQ, Fundação Nacional da Qualidade, que diz que, para um sistema de gestão da qualidade ser eficiente, ele precisa ter uma liderança e estratégias bem definidas para que as pessoas possam executar os seus processos e entregar o melhor resultado. Então, esse é o desenho de um sistema de gestão da qualidade. Obviamente, sempre pensando aqui na integração com o ambiente externo, porque nós estamos falando de vários níveis de atenção, né, desde o nascimento até a morte. Então, precisa ter esse olhar. Nenhuma organização vai conseguir ser tão boa se ela estiver pensando de forma isolada e de forma integrada com todos os outros participantes do sistema. Tá? Órgãos fiscalizatórios, Anvisa, políticas de governo, etc. Bem, a base conceitual da qualidade se passa por planejar, controlar, garantir e melhorar. Tá? Então, isso desde que existe lá o guru da qualidade, lá na época da indústria, no pós-guerra, já se dizia isso. Se eu quero entregar alguma coisa com qualidade, eu preciso dedicar tempo para planejar, controlar, garantir e melhorar, porque a melhoria, nesse contexto da qualidade, é um lugar onde a gente nunca chega e fica. A gente chega e logo encontra outra oportunidade e vai de novo. Então, é uma coisa que é cíclica, por isso que a gente fala de melhoria contínua. Não vou entrar nas definições, até mesmo porque o Gustavo vai deixar esse material com vocês depois, mas é importante só destacar algumas coisas. A parte do planejar, eu tenho que estabelecer metas de qualidade. Se eu não sei onde eu estou e aonde eu quero chegar, eu não preciso de um plano. Tá? Então, planejar significa isso. Eu sei exatamente o meu cenário hoje, quero chegar num cenário diferente amanhã, então eu planejo, estabeleço as metas e divulgo para a equipe, muito do que a Larissa colocou também. Se a gente não envolver a equipe que está na operação, nada vai acontecer. E a equipe não enxerga propósito. Uma vez que eu estabeleço esses processos, eu preciso controlar. Então, ele atende aos requisitos de qualidade. Quais são esses requisitos? Onde eu vou buscar? Vou buscar na legislação, nas boas práticas, na academia. Tá? Então, quando se fala de qualidade e a gente não tem ainda algo pronto, a gente vai buscar nas referências de onde existirem. E aí passa a ser um método utilizado para avaliar e controlar. No caso da acreditação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, chega nas ILPIs a partir de janeiro. E eu o vejo com muito bons olhos, porque eu acompanhei todo esse processo de acreditação nas organizações de saúde e vi o quanto que a gente consegue aprimorar e crescer e melhorar com isso. Bem, e aí a etapa seguinte da garantia. Opa! A gente precisa garantir aqui o... Estou brigando com... Aqui.
O desempenho satisfatório, então não adianta eu ter o desempenho satisfatório uma vez e acabou, não tenho mais, né? Então, a garantia significa isso, significa que eu melhoro, mas eu mantenho esse padrão por um tempo. Eu estive, na minha última experiência, que foi nas ILPIs, era muito difícil sustentar a melhoria. Fazia uma melhoria, passava 2, 3 meses, caía. Então, por quê? Porque não adianta só a gente estruturar isso no nível de processo, é preciso ter uma estratégia também bem definida que acompanhe isso. Então, também não é possível entregar somente transferindo a responsabilidade para a operação. E a melhoria, então, requer aí uma abordagem consciente e, principalmente, uma mudança de comportamento e organização dessa instituição de saúde ou instituição ILPI, nesse caso. Clínicas geriátricas, né? Uma vez que a gente trabalha esse conceito que é a base da qualidade, a gente vai, aos poucos, melhorando essa escala até chegar num estado onde a cultura está estabelecida. Significa que, quando eu chegar aqui, eu não tenho mais problemas? Não. Eu continuo tendo problemas, só que eu já tenho uma cultura preparada, onde a gente consegue responder com mais facilidade e mais habilidade aos problemas que aparecem, né? Então, todas as organizações que hoje são acreditadas continuam tendo eventos sentinela. A diferença é que elas têm menos eventos sentinela e que elas aprendem com aquilo que elas erraram a não cometer os mesmos erros. Essa é a diferença. E é esse o cenário que a gente vai buscar para as ILPIs também. O movimento da cultura da segurança começa com a publicação deste livro aqui, Errar é Humano, em 99. Esse livro causou muita comoção mundialmente, e ele dizia que a cada de 7 pacientes hospitalizados, 1 sofria um dano. E que, uma vez por ano, o número de mortes de pacientes que estavam hospitalizados era equivalente à queda de um Boeing. Então, realmente, isso é assustador, né? E, a partir disso, começou esse movimento todo da segurança mundialmente. Pela Organização Mundial de Saúde, os Estados Unidos criou uma agência americana só para trabalhar dados e informações relacionadas à qualidade dos serviços. O Instituto de Melhoria da Qualidade começou a trazer bundles, ou seja, pacotes e protocolos de segurança para que a gente não causasse mais mortes por infecção, por exemplo, ou por bacteremia associada a um catéter. E, nesse mesmo movimento mundial, com todas essas organizações, as metodologias de avaliação e certificação foram se aprimorando. No Brasil, a gente só tinha ISO 9000 até 2000. Em 2000, nasceu a primeira Organização Nacional de Acreditação. Então, nós estamos falando de 25 anos de acreditação no país, com uma metodologia própria brasileira. Mas não só brasileira, porque a gente tinha Joint Commission, também entrando aqui em 99, através do Einstein, e depois, em 2007, o modelo canadense, um outro americano. E, em 2014, a Anvisa publica o Programa Nacional de Segurança do Paciente e coloca como obrigatório. Tá? Então, talvez vocês, nas ILPIs, já tenham um núcleo de segurança do paciente, porque ele é algo que se tornou obrigatório através da Anvisa. E outras metodologias foram acontecendo, e isso vem acontecendo até hoje. A notícia é que o nosso cenário de acreditação ainda no país é baixo, representa menos de 10% das organizações. E, quando a gente fala de qualidade, segurança, atenção centrada na pessoa e acreditação, a gente tem que entender que esse vai ser o caminho. Não vai ser esse de resposta simples, porque nós estamos falando de sistemas complexos. Então, para sistemas complexos, ações também precisam ser mais robustas. Tá? Então, ações simplistas não vão resolver o problema das nossas organizações. Definição de acreditação. Segundo a ISQA, que é a Sociedade Internacional de Qualidade em Saúde, que é o órgão que regula todas as metodologias de avaliação e certificação no mundo, ela diz que a acreditação é uma autoavaliação e uma avaliação externa,
usada por organizações de saúde para avaliar com precisão o seu nível de desempenho em relação a padrões previamente estabelecidos e, a partir daí, implementar melhorias. Ou seja, é um ciclo que nunca se encerra. A gente está o tempo todo reavaliando, estabelecendo melhorias, reavaliando, estabelecendo melhorias. O ideal é que a gente nunca volte a patamares anteriores. Então, a gente vai sempre crescendo. Esse é o conceito de se buscar um modelo de avaliação externa que a gente chama de acreditação. Os objetivos da acreditação, então, correspondem ao avaliar o grau de pertinência, idoneidade, efetividade e eficiência dentro de cada organização, determinar as suas razões de êxitos e fracassos. Então, não significa que uma instituição acreditada não tem resultados ruins. Tem, mas ela conhece. Ela sabe dos seus resultados ruins, ela sabe por quê, ela tem projetos. Tá? Então, isso é importante a gente ter em mente, porque não significa que a gente não terá mais eventos indesejáveis ou resultados ruins. Continuaremos a ter, porém, de uma forma mais consciente, orgânica, organizada, com pessoas competentes e ferramentas úteis para que a gente possa melhorar de forma contínua e evitar esses efeitos imprevistos. A título de curiosidade também, a acreditação começou no mundo aqui na década de 50, a partir do modelo de Codman. Eles estabeleceram um checklist, começaram a avaliar os centros cirúrgicos. E, a partir daí, todos os outros países foram se desenvolvendo. Aqui no Brasil, nós começamos em 2000 com a acreditação, e em 2001 foi acreditado o primeiro hospital, que é o Santa Paula, de São Paulo. Isso aqui também é todo um movimento do que veio antes da criação da ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação. Vejam que existiu aqui o CQH. Alguém deve ter conhecido isso em algum momento. Nasceu uma comissão de qualidade hospitalar para estabelecer os primeiros indicadores, e era o que os hospitais trabalhavam na época, antes de chegar à acreditação aqui, em 99. Mas percebam que também tem todo um movimento. Cria-se aqui o CBA, que é o Consórcio Brasileiro de Acreditação, cria-se a Anvisa também em 99, e aí se faz um convênio ONA-Anvisa para que isso seja implementado no país. Toda a trajetória aqui da ONA, desde o primeiro manual, as coisas que foram acontecendo até o final. Vejam que a ISCO aqui é o órgão que, inclusive, valida a nossa metodologia. A metodologia que é criada no Brasil, ela é considerada internacional, então ela pode ser aplicada por outros países. Esse é o modelo conceitual da ONA, eu não vou entrar no detalhe de cada um, mas é importante colocar aqui que, quando a gente fala de qualidade na prestação de qualquer nível de cuidado, nós estamos falando que a gente precisa entregar essas dimensões, como eficiência, efetividade, oportuna. Oportuna significa prestar um cuidado de maneira oportuna, no momento em que é necessário, não depois que já passou e a situação se agravou. Tá? Então, tem um pouco a ver com o que vocês falaram aqui de transferir um idoso, que se encontra num quadro agudo, grave. Eu tenho que atender a dimensão da qualidade de ser oportuno. Então, eu tenho que transferir rapidamente para que ele receba o cuidado que ele requer. Segurança, então, está aí os protocolos, os POPs, os processos estruturados. Equidade, então, eu preciso ter o mesmo padrão para atender as pessoas e dar acesso a quem necessita. E centrada no paciente, esse é um conceito que tem sido trabalhado muito nos últimos anos, mas não é nada mais do que a base do cuidado. Só que agora de uma forma um pouquinho mais organizada. Essa acreditação ONA, ela acredita em 3 níveis, no nível 1, 2 e 3. Sendo que o nível 1, ele avalia basicamente padrões de qualidade e segurança, então é aquela etapa de controle, mais de controle do que de garantia. O nível 2, a gente já está olhando sistemas e planejamentos, com foco aí numa gestão integrada, ou seja, todos os departamentos e as áreas estão
interconectadas para oferecer o melhor serviço. Isso significa que, olhando para a LPI, a gente olhar quem está mais próximo do idoso é o cuidador, na sequência o técnico, o enfermeiro, o médico, e assim sucessivamente, mas todas as áreas de apoio também são responsáveis por isso, por essa entrega de serviço. Então, é o que a gente chama aqui de nível 2, ou gestão integrada. E, quando a gente chega no nível 3, significa dizer que a cultura já está estabelecida. Eu tenho processos que são suficientes para que as pessoas executem as suas atividades de uma maneira mais tranquila e mais segura. E não, como que a Larissa colocou, bombeiro, né? Não sendo um bombeiro, cada dia matando um leão, mas tendo uma estrutura organizada para resolver os problemas que vão surgir, porque vão surgir. Essa aqui é a evolução das organizações que estão acreditadas pela ONA hoje, que eu falei para vocês, que representam menos de 10%. Nós estamos falando de cerca de 7.000 hospitais, 22.000 organizações entre clínicas, ambulatórios, diálise, diagnóstico por imagem. A maioria aqui é hospital, então, veja, 25 anos de acreditação no país, a gente tem com maior volume hospital, depois serviço de atenção primária, laboratório, ambulatório, diagnóstico por imagem, como os 5 principais. E, em janeiro, começamos com as ILPIs. Tá? Lembrando que a acreditação é um processo voluntário. Então, é buscar fazer parte desse programa e desenvolver seus processos, suas equipes e sua estrutura para que ela seja acreditada nos níveis 1, 2 ou 3. Aí vem a pergunta: e essas certificações agregam algum valor? Né? Essa é a pergunta que fazem para a gente direto em relação aos próprios hospitais. Né? Os hospitais conseguiram o 100% da tabela ser paga pelas operadoras através da ANS. Pode acontecer de ter algum outro órgão que nos ajude, nos apoie? Pode ser. De qualquer maneira, o modelo de financiamento no Brasil acaba sendo independente das organizações. É diferente dos modelos que a gente vê na Europa, por exemplo. Na França, 40% do custo com as LPIs é subsidiado pelo governo. Né? Em alguns outros países também. Aqui, não. Aqui é tudo por conta da família, né? Se a gente estiver falando de um serviço privado. E, mesmo no serviço público, as políticas ainda estão sendo estabelecidas e validadas. Então, a gente tem muito chão ainda para alcançar, para caminhar, mas eu entendo, pela experiência que eu tenho, que esse é um bom ponto de partida, porque eu estive nos hospitais e eu vi a transformação que aconteceu nessas organizações por conta desse movimento, e eu imagino que para as LPIs também a gente pode ter muitos benefícios. Aqui são algumas publicações, que eu também não vou me atentar nos detalhes, mas existe uma revisão sistemática aqui que fala sobre o impacto da acreditação. Foram feitos 26 estudos, em hospitais aqui para esse tipo de serviço. Então, vejam que é específico, senão a gente não consegue medir, fica uma questão muito subjetiva. Né? E a conclusão é que há evidências consistentes de que os programas de acreditação melhoram o processo do cuidado, e há evidências consideráveis para mostrar que os programas de acreditação melhoram os resultados clínicos, né? Considerando que a acreditação é uma ferramenta de avaliação externa. Porque, quando a gente está muito dentro do sistema, a gente não enxerga mais as falhas, a gente se acostuma a elas. E uma avaliação externa vem para isso, vem para te dizer aquilo que você já não enxerga mais e também trazer ideias, benchmarking, porque as avaliações são feitas por profissionais que também atuam em organizações semelhantes. Então, é uma troca. Tá? Esse outro estudo aqui já diz que é escassa a evidência, né? Há uma crítica aqui também em relação aos modelos de financiamento, diz que distrai as equipes de saúde dos seus objetivos clínicos primários. Que mais aqui? Pouca orientação voltada para custo-eficácia. Né? Então, existe realmente uma dúvida que, se
a acreditação traz melhorias. Tá? Eu diria, pela minha experiência, que eu já tentei medir várias vezes, que algumas medidas muito atreladas a um protocolo específico é fácil de gerenciar, é fácil de medir e dizer se melhorou ou não. Para outras questões, se a gente não criar medidas para avaliar, fica difícil demonstrar. Né? Mas eu teria um conjunto de exemplos para depois falar para vocês do que eu presenciei, do que eu vi acontecer que melhorou o resultado. Vou pular aqui o último. Então, na minha opinião, existe progresso. Tá? Então, eu sou de uma época que, quando começamos a trabalhar a qualidade, nos centros cirúrgicos, por exemplo, pegando já a ideia do Codman, era uma outra empresa dentro do hospital. Faziam o que queriam, do jeito que queriam, né? E hoje eu não vejo mais isso. Então, existem protocolos, existe segurança, se identifica rapidamente quando a gente faz um procedimento cirúrgico errado, né? E tudo isso veio com o movimento da acreditação. Bom, como é que eu estou no tempo? Tá. Então, eu diria que a acreditação ela nos ajuda a construir uma história diferente. Tá? Porque a gente tem essa oportunidade de olhar para fora, ver o que está acontecendo, discutir com outros profissionais que trabalham da mesma forma que a gente e, assim, melhorar. Então, a acreditação, para mim, não é um certificado, né? E para isso que eu também. Não é alguma coisa que a gente vai pôr na parede. Ela é um processo, né? Não pode ser um evento. Então, quem já passou por auditoria aqui, em uma organização que já tem uma cultura estabelecida, percebe a diferença de uma outra que não tem, onde está todo mundo preparando um ou 2 dias antes para receber uma auditoria, uma visita. Né? Agora, uma instituição que já está mais acostumada com isso, já tem uma cultura estabelecida, ela não precisa se preparar, porque ela está todos os dias preparada. Essa é a ideia da qualidade. Então, a gente diz que esse movimento ele é mundial mesmo. A gente costuma aprender muito com os outros países também, e a gente entende que os problemas que uns têm são os mesmos que a gente tem. O que muda, às vezes, são a forma como a gente usa os recursos. Essas são as principais mudanças que a gente enxerga. Nós, aqui no Brasil, somos muito privilegiados. Nós temos excelentes recursos, excelentes profissionais, conseguimos formar excelentes profissionais em diferentes categorias. Quando a gente vai para alguns outros países, dos nossos vizinhos aqui, da América Latina, já fica difícil. Tem especialidade que não existe. A pessoa tem que sair do país dela para ir buscar em outro lugar. Né? Então, muitos que eu conheci no Equador, por exemplo, saem e vão fazer pós-graduação em Cuba. Outros vão buscar na Rússia. Então, e a gente tem tudo aqui. Tá? Então, nós somos um país bastante privilegiado. E podemos publicar mais, inclusive, colocar mais lá fora os nossos resultados. Bem, quando a gente fala de qualidade, cultura, segurança, o principal conceito que a gente tem que ter em mente também sobre os eventos, os danos, é sobre a teoria do erro. E a teoria do erro diz o seguinte, que o ser humano é falível. Então, a gente tem que entender isso, porque quem é formado na saúde aqui sabe que a gente é formado para fazer tudo certo, para fazer o melhor, para se virar nos 30, dar seus pulos, tem que sair correto. E isso faz com que a gente não entenda um pouco quais são os limites de cada um, inclusive na dobra de plantão. Quem já dobrou plantão aqui vai saber disso. Né? Então, não podemos ignorar que as falhas vão acontecer nesse contexto, através de fatores ambientais, de trabalho em equipe, individuais, né, como cansaço, fadiga, falta de capacitação. Fatores da tarefa, então, as coisas não são muito claras, cada um faz um jeito. Tudo isso são fatores latentes que vão fazer com que um efeito indesejado aconteça. Né? Então, o que mais traz medo dentro das LPIs, pelo que eu observei no meu pouco momento de LPI, são as quedas,
e os erros de medicação, que foi, inclusive, o que vocês colocaram aqui, bastante, né? Então, existe protocolo para isso, existe, tem que capacitar a equipe, sim, mas a gente também tem que conscientizar o próprio idoso e a sua família. Eles têm que fazer parte desse sistema, e é o apelo que a OMS faz agora, né? Então, ela diz que, se a gente quiser dar o passo seguinte, a gente precisa trazer os usuários do sistema para dentro dessas discussões para melhorar a qualidade. E, assim, a gente vai trazendo o conhecimento técnico de cada um, tácito, transformando em conhecimento explícito, e vai melhorando cada vez mais os nossos processos e os nossos sistemas. Porque é assim que acontece, né? A partir de uma experiência de alguém que teve um bom resultado, não sei em qual país, a gente traz essa prática para cá, por enquanto é um conhecimento tácito, a gente discute com a equipe, implanta, vê o resultado, torna-se explícito, e aí a gente pode pensar em como pode melhorar, e assim sucessivamente a gente vai trazendo essa internalização do conhecimento para dentro das nossas organizações. Consequentemente, vamos melhorando o ciclo. A ideia é que a gente sempre saia de um patamar para outro, mas nunca regresse. Esse é o conceito, né, da qualidade. E a gente vai subindo essa escala cada vez mais. Como eu falei para vocês, a OMS tem uma ação global que ela propõe 8 objetivos de 2023 a 2030. Então, a OMS sempre faz isso, faz umas campanhas, coloca umas datas que é para todo mundo se movimentar em direção a isso. E o grande movimento nessa ação global, que vai até 2030, é trazer o usuário para dentro do sistema. A partir da experiência que ele tem, receber os inputs dele, as experiências dele, para também traçar estratégias. Não só traçar estratégias de acordo com o nosso ponto de vista, mas com o ponto de vista de quem usa. E isso também é bom, porque a gente coloca esse critério de responsabilidade, corresponsabilidade, para o usuário também. Porque vocês sabem aqui, as famílias chegam e falam assim, é assim que eu quero, não é? É assim que eu quero, meu pai tinha isso em casa, toque, o filho é teu, não é? Então, precisa entender que não, que é um trabalho coordenado e precisa caminhar junto com as famílias. Tá? Esse aqui é só um exemplo de que as metodologias internacionais, essa aqui é canadense, hoje ela tem dentro da equipe de avaliadores pacientes, que já foram pacientes que se tornaram avaliadores pela experiência que tiveram com seus cuidados, suas doenças, enfim. E eles fazem parte da equipe agora. O importante é a gente entender que, quando a gente fala de qualidade, segurança, nós estamos falando de todo o contínuo de saúde, né, desde o nascimento até a morte, em todos os níveis de atenção, seja agudo ou pós-agudo, que, no nosso caso aqui, se enquadra mais no pós-agudo, e estabelecendo esses padrões para que a gente consiga melhorar. Com isso, a gente vai atender o sistema de uma forma um pouco mais integrada, trazendo todas as partes interessadas, o sistema de medição e organização, para que a gente alcance diria que o resultado final, que é melhorar a saúde da população, né? Então, o ideal seria que a gente tivesse menos pessoas com doenças crônicas, por exemplo, hoje. Né? Nós estamos falando de uma população que envelhece. O sistema precisa estar preparado para isso, já deveria estar preparado há 10 anos atrás. Então, o ideal é que a gente faça bem isso, bem essa gestão dessas doenças crônicas, para a gente ter menos complicações e ter um envelhecimento mais saudável, inclusive com uma finitude mais digna. Bem, vou pular aqui, porque já me deram uns minutos ali. No final das contas, o que a gente quer é que todo o sistema de saúde seja como a aviação, né? Uma organização de alta confiabilidade. E, para isso, além do fator que eu trouxe para vocês, que a gente tem que entender que o ser humano é falível, a gente também precisa ter uma certa relutância em simplificar, né? Podem ver que, na aviação, todos os protocolos são seguidos religiosamente, ninguém tenta pular
A gente, por pressa, por alta demanda, a gente quer encurtar o caminho, quer pular, e é por isso que os eventos acontecem. Ter esse compromisso aqui com a resiliência e respeitar aqui os profissionais mais qualificados em relação ao que eles têm para nos trazer de experiência. Lembrando que uma equipe multi, né, tem diversos níveis aí de conhecimento, e quanto mais a gente estiver olhando para um plano de cuidados de forma mais integrada, melhor a gente vai ser. Aqui é só uma diferença entre organizações de alta confiabilidade e as organizações de saúde. Então, onde a gente aqui, pensando na aviação como exemplo, né, tem uma crença de que algo pode sair errado, então estou sempre preocupado com aquela questão do risco, e aqui, na saúde, a crença de que tudo vai dar certo, né? Qualquer programa de série que vocês assistirem, Grey's Anatomy, qualquer uma de saúde, sempre tem alguém que chega, não, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Não tem alguém? Fica bem, vai dar tudo. Não vai dar tudo certo, né? Então, tem que ter esse entendimento de que não vai dar tudo certo para conseguir enxergar além. Tá? E acho que eu vou encerrar, porque eu já passei demais o tempo. E aqui ficam algumas referências. Vou deixar também com o Gustavo. Sim. E quem quiser falar um pouco mais de qualidade de acreditação, estou por aí. Eu acredito que é uma evolução do setor, né? Como você comentou na palestra, os hospitais não tinham esse processo até pouco tempo atrás. Então, é uma evolução para, assim, por exemplo, os POPs. Não é algo só para bonito ali. Tem que avaliar o procedimento, vai ser execuível, vai ter, enfim, tem que ter uma avaliação e tentar medir para ver se a qualidade está sendo bem feita, né? Se tem qualidade. Então, é um processo natural, eu acredito, passando para a acreditação, vai começar em janeiro, ser possível a acreditação. Então, acho que o mercado caminha para isso e caminha para essa evolução, de fato. Né? Assim esperamos. Porque Legal. eu um dia estarei numa LPI. Né? Então, e precisa ter qualidade nisso, no cuidado. Exatamente. Né? Meu pai já esteve em uma, né? A minha mãe, eu já não tenho mais nem meu pai nem minha mãe, e a gente viu muita coisa, né, Larissa? Assim, no que a gente, comparando o Brasil com outras coisas, eu vi muita coisa. Tem muita coisa para melhorar. Ótimo. Obrigada. Muito obrigado.